A minha palminha agora já virou quase um aplauso para você que liga a gravação. Bom, boa tarde a vocês. Nós estamos gravando de tarde, na segunda-feira, certo? Eu estou quase me sentindo que é uma quarta e que eu vou dar uma aula. Mas ela vai durar só, no máximo, 40 minutos. A conversa hoje tem como foco, né, de acordo com aquela nossa previsão, o texto Silviano Santiago, aquele texto de muitos títulos, Democratização no Brasil, Literatura e Cultura, Crítica Literária versus Crítica Cultural. Enfim, é um texto que marcou uma época, né, nesse debate e nessas transformações epistemológicas e políticas que aconteceram no campo das ciências humanas. Essa conversa eu vou dividir também em 3 blocos que eu estou anunciando desde já. No primeiro bloco, eu quero fazer uma conversa muito rápida sobre o impacto dos estudos culturais. Uma vez que o Silviano está falando em 90, Liv falava na pocket aula anterior, né, dos anos 60, 70, 50. Então, quer dizer, nós já estamos, o texto do Hall é dos anos 90, quer dizer, nós já estamos num momento de grandes balanços, né, do que aconteceu na última década, nas 2 últimas décadas do século XX. Então, o primeiro bloco será sobre isso. O segundo bloco, que eu chamei uma cronologia brasileira, né, da área das letras, eu vou falar muito rapidamente como é que os estudos culturais entraram aqui nos departamentos de letras, nesse campo dos estudos da literatura. E o terceiro, aí sim, será o texto do Silviano Santiago, né? Que está dividido também em 4 ou 5 bloquinhos, mas eu anunciarei depois. Então, sobre os estudos culturais, existe uma publicação que se tornou um clássico, a Liv se referiu a ela na conversa passada, né, que é a coletânea que foi organizada por Grossberg et al., né, mas dois outros, uma professora e um outro professor, em 1992, a partir do material vastíssimo e diversificado de uma grande conferência que aconteceu na Universidade de Illinois em 1990. Né? Então, é interessante porque, quando ele apresenta essa publicação, ele já se refere aos estudos culturais como um boom internacional. E, naquele momento, realmente é um acontecimento que afeta não só, não se restringe, né, aos eventos britânicos, que foi o foco de Liv, não se restringe aos eventos aqui na tradição literária do Brasil, mas é realmente um boom. É alguma coisa que se espalha e que produz, né, grandes afecções. O Grossberg faz toda a introdução a esse material procurando saber qual era o impacto, né? Mas o que eu acho interessante, porque aí remete ao texto do Silviano que vem depois e liga com o texto do Hall, porque ele também vai dizer que, digamos, no nascedor, nesse conjunto de forças que produziram os estudos culturais, talvez a força mais referida e, portanto, a força mais visível, né, tenha sido a crise das esquerdas, principalmente a crise do marxismo na área de ciências humanas. Então, essa crise da esquerda acadêmica que vai produzir, que não é desse momento, evidentemente, mas é ela que vai produzir uma série de transformações. Não vou entrar nessa história agora. O texto a qual eu me refiro vai estar nas notas. É um texto, eu não sei se existe tradução dele em português, eu tenho um livro e posso arranjar um modo futuro de passar para vocês a introdução, disponibilizar na Xerox, etc., para quem se interessar. Nós não vamos entrar no detalhe, mas alguma coisa eu queria conversar sobre isso, né? Quer dizer, na medida em que há essa crise, né, essa certa fragilização desse bloco que sempre foi à esquerda, no campo, o pensamento marxista, no campo das ciências humanas, é nesse lugar de crise que vai emergir, né, vão emergir as políticas da diferença, né?
o lugar onde as questões de sexualidade, de raça, de gênero vão se articular. Os estudos culturais surgem nessa ebulição. E eu gostaria de trazer só duas chaves de ponderação, né? Uma chave diz respeito a essa dimensão, digamos, epistemológica, disciplinar. Eu não gostaria de usar a palavra disciplinar, né? Porque os estudos culturais nunca foram, nunca pretenderam ser e não se tornaram uma disciplina. Isso é um dado inconteste, né? Quando nós vemos assim, em alguns cursos, a disciplina, os estudos culturais como disciplina, isso é muito raro. E isso é muito precário, na verdade. Né? Quer dizer, uma compreensão, é como se nós tivéssemos domesticado e organizado e submetido a uma chave disciplinar. Então, assim, o que seria, por que não é uma disciplina? O que é próprio de uma disciplina? Né? A velha aula do Foucault, a aula inaugural dele, a ordem do discurso, tem uma reflexão interessantíssima, estará nas notas também. O que caracteriza uma disciplina é um domínio, né, particular de objetos. Né? A geografia tem o seu objeto, a literatura tem o seu objeto, a sociologia tem o seu objeto, a matemática tem o seu objeto, a física tem o seu objeto. Então, o que caracteriza um campo disciplinar, tradicionalmente, o campo disciplinar, digamos, na cena acadêmica moderna, primeiro, esse domínio de objeto, que é próprio da disciplina, e segundo, é um conjunto de métodos, de procedimentos, de enunciados, né, que abordam esse objeto, que tratam desse objeto. E esse conjunto de noções, de prescrições, de conceitos, constituem um léxico, claro, há um léxico em cada disciplina. Né? Cada disciplina, por isso que às vezes quando o léxico fica muito radical, nós falamos que alguém está falando economiquez, né? Mas toda disciplina tem que ser um léxico. Né? O que é que significa ficção na área de letras, evidentemente, não é o que significa ficção no senso comum. Então, isso é o que é próprio da disciplina. O que é que acontece com os estudos culturais? Ele surge exatamente deslocando, né, o que seria mais próprio da disciplina, que é um campo previsível de objetos, e ele passa a ser um conjunto de investimentos intelectuais para abordar um objeto imprevisto. Então, eu vou ficar muito na minha área de letras. Né? Então, é um momento, por exemplo, de que uma série de conhecimentos da antropologia, uma série de conhecimentos da linguística, uma série de conhecimentos da história, uma série de conhecimentos da teoria da comunicação vão ser convidados para que se possa abordar um objeto que era absolutamente novo na área de letras, por incrível que pareça, que era a cultura. Né? A cultura no sentido mais largo, no sentido que nós estávamos trabalhando desde a nossa primeira conversa. Então, é nesse sentido que os estudos culturais, eles são, a expressão é do Grossberg, eles são agressivamente contrários às disciplinas acadêmicas, no sentido de ser agressivamente contrários aos limites. Eu vou dar um exemplo, desses exemplos bem pessoais, né, que eu acho bem interessantes. Nos anos 70, eu quis fazer uma dissertação de mestrado sobre autobiografia, e a minha orientadora escolhida, que era uma grande professora de teoria da literatura, me disse que ela não orientava a dissertação sobre a cozinha da literatura. Então, o estudo da autobiografia era a cozinha da literatura, porque a autobiografia era uma forma menor. Né? Então, repare a virada que existiu desse momento dos anos 70, 78, 76, para a nossa cena contemporânea, né? De que todas as escritas de si se tornaram, digamos, um centro de interesse extremamente forte. Né? Então, é preciso que a gente entenda essa agressividade também. Não basta dizer que os estudos culturais são interdisciplinares ou transdisciplinares, porque, na verdade, não é uma questão só de circular entre disciplinas, mas a questão é de ter uma crítica às disciplinas. Então, o Grossberg vai usar uma palavra que eu não gosto, ele vai dizer que tal, não é bem dele, não sei se ele está citando alguém, porque ele cita,
Claro, ele está fazendo nota de pé de página. Ele está fazendo uma introdução a uma antologia de muitos autores. E ele vai se referindo a esses autores em momentos diferenciados. Então, quando eu refiro a ele, não necessariamente foram originalmente palavras dele, mas foram palavras trazidas na introdução. Eu me ocupei da introdução nesse momento. Então, ele vai sugerir que talvez sejam antidisciplinares, mas também não é antidisciplinar, porque a questão dos estudos culturais não é o confronto com a disciplina, não é negar a disciplina. Né? Nesse sentido, seria muito mais de desconstruir com aquela significação que nós estamos trabalhando, né? Naquela perspectiva derridiana da desconstrução, né? De ver como funciona, né? de reversão de alguma coisa. Então, eu prefiro dizer, eu escrevi um texto sobre isso na época, que talvez fosse melhor designar os estudos culturais como pós-disciplinares. Nota de pé de página importantíssima. Pós não significa o que está depois das disciplinas. Significa o que vai retomar criticamente os limites das disciplinas. Então, o que interessa no caso dos estudos culturais, para nós hoje, é constatar, vocês não estão nesse debate dos anos 90, mas grande parte das questões que eu estou tratando aqui são questões que são absolutamente assimiladas no nosso campo das ciências humanas, seja em comunicação, seja em letras, seja nos cursos de arte, né? Exatamente sobre principalmente sobre essa eliminação de uma fronteira de objetos, né? Uma previsão inicial do que pode ser estudado. Nos anos 80, 90, isso era um debate muito grande. As pessoas que tinham uma perspectiva cultural aqui no Brasil, na Universidade Brasileira, eu estava no coração disso e me lembro muito bem que tive reações até muito agressivas de colegas, né? Diziam que nós queríamos destruir a literatura, que nós não gostávamos da literatura, que nós não éramos professores de literatura, que nós não queríamos ensinar mais literatura. Quer dizer, a ideia de que a literatura era o domínio exclusivo, era o objeto, fechava o objeto, né, dos estudos de teoria da literatura. E, por incrível que pareça, é uma coisa curiosa, né? Quando nós olhamos os autores que estão lá, participaram daquela conferência imensa, estão no livro do Grossberg, a maioria absoluta tem origem na área de letras. Né? Isso é muito curioso. Esse primeiro momento é a área de... Por quê? Porque exatamente a teoria da literatura, a virada linguística, os estudos de textualidade, eram exatamente esses estudos que produziram, em parte, esse abalo epistemológico que ganhou o nome de estudos culturais. Né? Então, essa é uma dimensão. Uma outra dimensão que eu gostaria rapidamente de falar, né? E aí o Johnson, se eu não me engano, que o Grossbeck está citando, também isso é um detalhe, né? Vai dizer o seguinte, que os estudos culturais, né, se constituem por uma alquimia. Essa palavra é bem interessante, né? Uma alquimia para produzir um conhecimento útil sobre um determinado domínio da cultura humana, né? Além de alquimia, uma outra palavra que circulava muito na época era a ideia da bricolagem, ou seja, a reunião de uma série de noções, conceitos, procedimentos práticos dispersos e a sua organização para abordagem de alguma coisa não prevista no campo disciplinar. Né? Para ficar perto de Hall, né? Ele cita uma pergunta do Hall que eu acho muito interessante, que o Hall pergunta o seguinte: qual seria a bibliografia de uma tese de estudos culturais? Ele responde: ninguém sabe. Antes, ninguém sabe. Claro, porque é exatamente essa organização de um corpo, né, de noções, conhecimentos e referências que pode ser necessário para estudar uma nova questão. A outra dimensão é a dimensão política, ou seja, é central, isso foi uma coisa que foi o centro da conversa com o Dalib sobre os estudos culturais britânicos, né? A ideia de o que é próprio dessa abordagem, desse campo de estudo, seria o exame das práticas culturais, né, em sua articulação com as relações de poder. Então, esse é o dado novo, né? A articulação entre práticas culturais, entre objetos culturais e relações de poder. Ou seja,
de alguma maneira, no nosso campo das artes, no campo das letras, é uma forma de substituir o que se chama com muita ironia da crônica da mudança cultural, porque era assim que se estudava literatura até os anos 70, né? Se estudava literatura a partir dos estilos de época, a partir daquele nexo de semelhança que o Foucault vai criticar nas unidades do discurso, ou seja, o romantismo, o realismo, uma sequência linear de procedimentos. É isso que se chama, com uma certa de ironia, né, a crônica das mudanças culturais. Substituir essa crônica das mudanças culturais por uma coisa que é inteiramente nova, né, nesse campo das ciências humanas, a nova no sentido de surgir tão generalizadamente com tanta força, que é uma intervenção cultural, certo? Então, a importância dos estudos culturais, a importância do intelectual acadêmico está exatamente nesse impulso de produção de um conhecimento que, como se dizia, grande parte foi pensado em inglês. Então, nós temos a expressão, nós herdamos, né? Produzir um conhecimento que faça a diferença, certo? Ou seja, um conhecimento que seja capaz de alguma maneira, irromper uma relação estabelecida de poder no campo da cultura. E romper no sentido de romper analiticamente, né? Então, daí vem uma coisa que se estabeleceu na Inglaterra, se estabeleceu nos Estados Unidos, se estabeleceu no Brasil, que é a aliança entre os movimentos sociais e os estudos culturais, né? Nós vimos como o Hall dizendo, né, naquele texto dele, de que dos movimentos sociais se produzem mudanças teóricas, né, nesse sentido. Essa aliança é exatamente nesse sentido de pensar a questão cultural. Por último, né, também numa linha imitando um pouco o Hall, né, o que há a desconstruir, eu gostaria de desconstruir a ideia de que os estudos culturais correspondem ao estudo da cultura popular, né? O interesse primordial não é a cultura popular, mas o interesse primordial talvez seja, né, as regras de inclusão e exclusão que organizam os valores no campo cultural. E esse, sem dúvida, é um objeto importantíssimo, né? O interesse pelas interrelações que existem, por exemplo, em domínios completamente dissociados. Essa separação tradicional entre alta e baixa cultura, vou trazer um exemplo também no campo das letras tradicional, antigo e banal, né? Que é, por exemplo, o esforço que eu faço atualmente com meus alunos de graduação para mostrar o quanto o alto cânone romântico brasileiro, José de Alencar, estava próximo de um folhetim do jornal da época e da novela de televisão de hoje. Então, há um interesse muito grande em mostrar exatamente como esses campos que foram sempre apresentados como completamente estanques e distantes, como eles conversam, né, na vida cultural e na produção artística. Então, digamos, essas seriam as questões gerais que eu gostaria. E aí o que eu vou fazer a seguir é quase uma cronologia mesmo, né? E é claro que eu vou fazer essa cronologia, eu elegi para fazer essa cronologia, né, alguma coisa uma entidade que nós conhecemos todos, que começamos o curso, essa aula teve efetivamente, né, discutindo a conferência do Hall no 7º Congresso da Abralic. Né? No Brasil, é muito interessante, e isso é um dado que é importante para a gente pensar. Eu já tratei um pouco disso quando eu falei das conferências de Santiago e Hall, naquele mesmo congresso da Abralic. Isso é muito interessante, por exemplo, no texto do Hall, e principalmente no apanhado que a Liv fez sobre estudos culturais, aquela breve genealogia dos estudos culturais britânicos, que era todo um movimento de emergência da cultura popular dentro, né, digamos, da crítica cultural, dentro da academia, dentro da universidade. Era um momento, o movimento era nessa direção. É muito curioso, porque, na verdade, a entrada do Brasil da crítica cultural, como eu gosto de chamar dos estudos culturais, como nós estamos dizendo sempre, por uma questão histórica, né, se dá a partir de uma
digamos, de uma mediação muito curiosa, que é a mediação de uma disciplina tradicional da literatura. Uma das disciplinas mais tradicionais dos estudos literários europeus e dos estudos literários norte-americanos, se chamava literatura comparada. Então, é curioso porque o Brasil, né, na nossa história das nossas universidades, dos nossos cursos de letras, a literatura comparada até os anos 80 nunca foi uma disciplina de prestígio, né? Então, o estudo que prevalecia no Brasil era o estudo da historiografia literária, o estudo da crítica literária, o estudo da teoria literária a partir dos anos 70, né? Mas a literatura comparada, que era a principal disciplina. Estados Unidos, por exemplo, grande parte das universidades não tem departamento de teoria da literatura, tem departamento de literatura comparada, né? A Universidade Francesa sempre teve seu departamento de literatura comparada. Então, é curioso porque foi num congresso em 1985, em Paris, da Associação Internacional de Literatura Comparada, que um grupo de intelectuais brasileiros, né, resolveu, digamos, se reunir para trazer para o Brasil esse debate sobre a literatura comparada, né? Ou seja, a literatura comparada, que quando ela chega, quando ela é trazida, ela foi realmente trazida, porque a decisão foi tomada lá, né? Mas quando foi em 86 que foi feito o primeiro encontro de estudos comparados sul-americanos, né, se não me engano, latino-americanos, sul-americanos, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1986. Seminário Latino-Americano de Literatura Comparada, né? Primeiro seminário. É muito curioso, né? A gente pode contar a história rápida a partir da iconografia. O cartaz desse seminário era a capa da revista Antropofagia de 1928. Eu não sei se vocês conhecem a capa, que a capa é um fragmento de um daqueles desenhos, né, daquelas gravuras que reportavam a antropofagia, né, numa tradição desde o século XVI na Europa. Então, é curioso, repare, a literatura comparada, que era uma disciplina brutalmente hierarquizadora, porque ela se constituía na tradição europeia por um estudo das relações entre fontes literárias e influências literárias. Quer dizer, era uma coisa entre as fontes europeias e as realizações periféricas. Todos nós da minha geração e um pouco além da minha geração estudaram aqui no Brasil história da literatura, estudaram o romantismo, primeiro o romantismo alemão, depois o romantismo brasileiro. Estudaram o realismo francês, depois o realismo brasileiro. Estudaram o barroco ibérico, depois o barroco no Brasil. Quer dizer, essa ideia da fonte e da influência estava impregnada na historiografia literária, embora não se falasse da disciplina de literatura comparada. Então, quando esse grupo de intelectuais resolve desencadear o debate, é exatamente um debate de confronto com essa tradição, né, eurocêntrica da literatura comparada. Era uma tradição que começava afirmando o gesto antropófago, ou seja, devorar aquilo que só me interessa o que não é meu, né? Vamos lembrar do Oswald. Então, eu só vou falar do cartaz porque dá a medida, pelo menos sinaliza para vocês do que se trata. De 1988 até, vamos marcar 1990 até 2000, esses 10 anos que estão entre esse episódio, né, antropófago que marca a literatura brasileira, digamos, a reflexão do campo da literatura comparada no Brasil e o Congresso de 2000, eu vou só citar para vocês as universidades e os títulos dos congressos, porque eles contam uma história, né? Então, em 90, a Abralic, a segunda Abralic, aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais. E o título foi Literatura e Memória Cultural, que naquela época era um deslocamento expressivo do interesse, certo? A questão da memória, a questão do arquivo, a questão de uma compreensão mais larga da textualidade do documento, né?
Isso foi, digamos, a grande reviravolta naquele congresso. 2 anos depois, na UF, quem presidiu esse congresso foi Benedita Maria de Souza, né? 2 anos depois, na UF, na Federal Fluminense, aqui no Rio, que o Silviano Santiago era o presidente da Abralic, e o título do congresso foi Limites. Quer dizer, é um título expressivo também de que há alguma virada extremamente potente estava se constituindo nesse campo da reflexão sobre a literatura. Em 1994, na USP, o congresso se chamou Literatura e Diferença, né? Em 1996, na UFRJ, houve um momento de alguma conciliação, o título foi Cânone e Contextos, né? Mas, em 1998, aconteceu um congresso em Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, presidido pelo Raul Antelo, com um título extraordinário. O título era uma equação. Literatura comparada é igual a estudos culturais? Igual, sinal de igual. Literatura comparada é igual a estudos culturais? Quer dizer, foi nesse congresso, digamos, que o debate que vinha se processando, né, explodiu. A história desse congresso, se fosse uma aula normal, eu ia contar algumas coisas que são muito interessantes, mas aqui não cabe. Em 2000, né, na Universidade Federal da Bahia, houve aquele congresso em que a Abralic, na época, era presidida por Evelina Reusel, mas que foi organizado pela Liv Sovic, por mim, né, pela Elizabeth Ramos, pela Ana Rosa Neves Ramos, um grupo que trabalhou de uma maneira muito cooperativa, né? Foi aquela diretoria era uma diretoria colegiada. Acho que a Abralic nunca teve uma diretoria tão colegiada. E aí foi que nós trouxemos o Stuart Hall, trouxemos o Gilroy, trouxemos o Spivak, ou seja, foi quando essas vozes que já haviam se consolidado e se estabelecido no campo da crítica cultural vieram ao Brasil. Então, essa agenda entre os anos 80 e o início do século XXI, certo? Bom, o texto de Santiago é um pouco anterior a isso. O texto de Santiago, né, o democratização, é o nosso terceiro tópico. O democratização no Brasil, 1979 a 1981, cultura versus arte. Ele tem variações de títulos, já falamos disso, né? É um texto que também, né, não é um legado como o de Hall, mas é um texto que Silviano procura, sem se referir explicitamente a isso, ele procura criar, digamos, uma genealogia, ou seja, o conjunto, o exame das forças que produziram aquele fenômeno, uma genealogia local. Porque no final dos anos 90, a crítica era que os estudos culturais eram uma moda britânica ou norte-americana, né? Então, o Silviano, ele não fala em estudos culturais, tem essa prudência, né? Mas não fala deliberadamente, porque ele vai mostrar as transformações que todas apontam nessa direção que nós vimos falando já há três encontros, 3 papos, né? Dos meus e o de Liv, né? Tudo converge na mesma direção, vai na mesma direção, e embora ele não entre nesse... Porque naquela época o bate-boca era feio, entendeu? Era uma coisa de muitas acusações, e Silviano, com elegância muito grande, ele vai, sem entrar no debate dos estudos culturais norte-americanos ou britânicos, ele vai mostrar as transformações que acontecem no Brasil no final do século XX, né, que dão ensejo a uma mudança muito grande desse campo, né, da reflexão sobre a cultura aqui no Brasil. Então, é por isso que ele vai começar o texto dele, né? Quem já leu sabe disso, que ele começa o texto com uma questão de periodização, né? Que é uma espécie de jogo, é um jogo muito compreensível de Silviano Santiago, porque como o Hall ele também é avesso à linearidade da história, então ele vai, como ele tem que contar uma história, ele começa desorganizando o calendário, né? Então, ele quer saber quando foi o final do século XX,
nesse âmbito cultural. E o final do século XX não tem a ver com 1999, mas tem a ver com o momento em que algumas alterações acontecem na vida política e na vida cultural do Brasil, certo? Ele vai resolver, nós não vamos detalhar esse debate, mas ele próprio organiza de uma maneira muito curiosa, porque ele faz umas perguntas, né? Quando é que termina o século? E quando é que começa outro? E ele nos diz quando é que ele acha que o século termina, a partir das perguntas que ele faz, né? Então ele pergunta: quando é que a coesão das esquerdas, alcançada na resistência à repressão e à tortura, cede lugar a diferenças internas significativas? Ou seja, repare, a mesma questão que vem desde a nova esquerda britânica do Hall, a coesão das esquerdas que o Grossberg traz e a coesão das esquerdas que o Silviano vai trazer. Ou seja, quando é que essa coesão das esquerdas, né, se quebra, se perde, né, e possibilita o debate dentro desse campo, para usar uma palavra que está muito em moda hoje, né, desse campo progressista, né, esse campo de oposição, digamos assim. A segunda pergunta é: quando é que a arte brasileira deixa de ser literária e sociológica para ter uma dominante cultural e antropológica? Né? Isso também é uma breve reflexão sobre, por exemplo, o que o Antônio Cândido considera o ponto alto do romance brasileiro nos anos 30. Nós entendemos o que significa uma arte sociológica, certo? Literária e sociológica. Quando é que se rompem as muralhas da reflexão crítica que separavam, na modernidade, o erudito do popular e do pop? Quando é que a linguagem espontânea e precária da entrevista jornalística televisiva, etc., com artistas intelectuais, substitui as afirmações coletivas e dogmáticas dos políticos profissionais para se tornar a forma de comunicação com o novo público? Então, são essas perguntas que eu recomendo a quem não leu ainda, quem vai ler. Eu constatei uma coisa bem interessante em alguns comentários, né, que é uma coisa bem positiva, não é uma crítica, não. Eu fiquei extremamente gratificada, porque o percurso está sendo inverso do que a gente imaginava. As pessoas estão ouvindo as nossas pockets, aulas, e aí vão ler o texto, o que é ótimo. Chegaremos lá, qualquer caminho, né? Não necessariamente tem a minha suposição, um tanto prévia, já não é mais, é de que você chegaria a ouvir a aula com o texto lido, certo? Mas estamos andando dessa forma, andamos de mãos dadas, né? De vez em quando alguém na frente, a aula, o texto, de vez em quando o inverso. Mas vamos. Então, a periodização interessa exatamente, ele vai caracterizar esses fenômenos, que não vamos entrar neles aqui, né? Porque o que ele quer saber é o seguinte: em que momento, né, a postura intelectual dentro da universidade brasileira, ela vai possibilitar a emergência de uma diversidade de demandas que não eram demandas organizadas pela grande narrativa do marxismo. Nem eram as demandas determinadas pela grande construção da hegemonia nacional. Ou seja, repare, é uma brecha que se abre extraordinária entre uma coesão da esquerda, que foi importante para enfrentar a ditadura, e uma perspectiva de um país homogêneo, de uma nacionalidade homogênea e fechada, que era sustentada pelo discurso do regime militar. Então, é exatamente dessa fragmentação que vão surgir algumas questões interessantes. E vai surgir alguma coisa que diz respeito, que está aqui no Silviano, que está em inúmeros outros textos, que está no texto, nos depoimentos lá uma das falas da conferência de Illinois, que é a ideia do mal-estar dos intelectuais, né? A ideia de um mal-estar da academia em relação, digamos, a uma certa impenetrabilidade, né, da grande cultura comum, digamos assim, a grande cultura que faz parte dos meios de
de comunicação, que faz parte das experiências sociais, que faz parte da experiência cotidiana, que faz parte da produção pontual, né, de suas estruturas de sentimento. Ou seja, a cultura que não era canônica, a cultura que não era letrada, a cultura que não era erudita, certo? E que se dava em todos os campos, né? O exemplo que ele vai escolher é um exemplo extraordinário, que é o livro do Carlos Alberto Messedé, que vai fazer um estudo sobre um fenômeno que foi importantíssimo nesse momento, que se chamava os poetas da praça, os poetas marginais. Em cada espaço do Brasil eles tinham uma designação, que era uma espécie de poesia, a poesia mimeógrafo, ou seja, uma espécie de poesia que estava surgindo, que estava, digamos, contaminando a vida literária e a vida cultural ao largo, digamos, de todas as instâncias de normalização e circulação da literatura. Ao largo das editoras, ao largo do cânone, ao largo da universidade, da academia. Silviano entendia bem disso. Ele foi fazer uma conferência na Bahia nesse período sobre a poesia marginal, né? E na universidade, na Faculdade de Filosofia, que era um lugar extraordinário, e aí todos na Bahia chamava Poetas da Praça. Aí todos os poetas da praça foram lá, ficaram na primeira fila. Quando ele começou a falar, os poetas se levantaram, pegaram a mesa e viraram ao contrário e disseram que estavam ali para virar mesa dentro da universidade. Mas viraram a mesa, uma mesa imensa, porque a Faculdade de Filosofia era um prédio com mobiliário de 1930. Bom, então, assim, esse gesto metodológico que ele elege, é preciso entender que não é o Carlos Alberto Messedé não mudou nada. O Silviano elege o livro do Carlos Alberto Messedé, o estudo do jovem antropólogo, como uma sinalização de um gesto metodológico, como ele chama, que está se fazendo, que é um gesto de deshierarquização, né? É o gesto com que o Messedé foi fazer um estudo sobre os poetas marginais, e ele usou tanto os poemas como as entrevistas, e tratou os dois igualmente. E esse gesto metodológico, esse gesto de deshierarquizar, de colocar lado a lado a entrevista do antropólogo e a poesia, certo? Era um gesto que, digamos, rasurava aquele domínio de objetos do que era próprio do campo disciplinar dos estudos da literatura, dos estudos da poesia. Então, esse era o gesto metodológico que ele vai privilegiar. Ele vai pegar esse... É claro que ele tem uma parceira, é preciso que se diga, né? Ele constrói esse argumento todo em parceria com alguns textos de Heloísa Buarque de Holanda, mas porque era uma parceira dele efetiva. Eu queria fazer uma nota de pé de página grande, está lá, vou recomendar a vocês e vou postar. Nós fizemos na PUC há 2 anos atrás, um vídeo sobre uma literatura nos trópicos, que é um livro de Silviano publicado em 78, e que nós entrevistamos uma série de professores e ex-orientandos de Silviano, que dão um pouco, com a clareza muito divertida e muito sensível, esse quadro que vai dos anos, final dos anos 70, né, principalmente na PUC, que é onde Silviano trabalhava. Se chama Uma Literatura nos Trópicos, 40 anos, entre parênteses está escrito Entre Afetos. Esse foi o título que nós demos o vídeo, foi um vídeo realizado inteiramente por alunos da pós-graduação do nosso programa e com o suporte técnico, claro, da TV. Mas voltando, então, eu vou ler só um trechinho para conseguir organizar aí adiante, porque ele está me olhando já, eu suponho, com uma certa angústia em relação ao horário, né? Então, o que a Heloísa diz, né, que essa grosseira inversão no tratamento metodológico de textos tão díspares, aparentemente inocente, porque é consequência da falta de boas maneiras de um jovem antropólogo, claro que é uma referência bem-humorada, né? Tal como era configurada pelos teóricos dominantes no Senado das Faculdades de Letras Nacionais e Estrangeiras. Aí conclui Heloísa, Carlos Alberto parece colocar em suspenso a literatura como discurso específico. E essa talvez seja a grande, digamos, a grande onda, né,
a grande transformação, a grande agitação, a grande disrupção que a crítica cultural produz no campo dos estudos literários, que é exatamente o deslocar essa sacralidade, essa especificidade, né, do discurso literário. Ele vai dizer exatamente, né, esvaziar o discurso literário da sua especificidade, liberá-lo do seu componente elevado e atemporal, né, desprezar os jogos clássicos da ambiguidade que o diferenciavam dos outros discursos, equipará-lo qualitativamente ao diálogo provocativo sobre o cotidiano como fim, como uma entrevista passageira. Esse é o gesto metodológico, né, que vai colocar o foco da literatura naquilo de que ela tem, uma expressão que eu acho valiosa para nós, né, a literatura na sua transitividade, certo? Nós sempre pensamos a arte como intransitiva. A modernidade nos familiarizou com uma noção de arte autárquica, autônoma, portanto, intransitiva, né? Trabalhar a literatura, ou fruir a literatura, ou produzir a literatura na sua transitividade, ou seja, na sua interação, né, com quem lê, por exemplo, na sua interação com, digamos, um conjunto de interesses de quem escreve. Essa foi a grande alteração que o Silviano está preocupadíssimo em expor e explicar nesse artigo, né? Então, eu vou fazer uma nota rápida também para remeter, já está na nota para vocês. Há um estudo complementar a esse de Silviano Santiago, eu acho. Há um estudo do Ítalo Morricone, né, pouquíssimo lembrado, nem ele se lembrava. Eu encontrei com ele, eu sempre cito, ele fez, eu nem lembrava, que é da mesma época, que se chama Qualquer Coisa Fora do Tempo e Fora do Espaço. Poesia, literatura, pedagogia da barbárie. Ele vai trazer uma outra questão para compreender essa mudança dentro da universidade e do campo das ciências humanas, que é exatamente a mudança brutal do público universitário brasileiro dos anos 70. Então, é na década de 70, é no regime militar, que pela primeira vez a universidade brasileira multiplica, né, o seu número de estudantes. De alguma maneira, ela se populariza. É a primeira grande abertura do sistema universitário brasileiro, sinto muito, foi produzido no regime militar, né, com a duplicação do total de vagas. Para a gente entender a gravidade disso, o segundo aconteceu no governo Lula. A universidade, sem dúvida, tem uma tradição de fechamento no Brasil muito grande e resistiu sempre a se expandir, a se abrir. O que o Ítalo quer mostrar é o seguinte, que a partir dos anos 70, chegaram nas ciências humanas, nos cursos de letras, de antropologia, de sociologia, né, de história, de filosofia, uma clientela que estava muito interessada em estudar o seu universo cultural e o seu universo existencial, certo? Então, entendam, não é só pela falência das esquerdas que a questão racial emerge. Ela emerge também porque há uma clientela dentro da universidade para a qual é central discutir a questão racial. É central discutir a questão de gênero, certo? Então, ou seja, a pedagogia da barbárie é uma referência irônica do Ítalo, porque eram os bárbaros, a universidade tratava assim, aqueles bárbaros que estavam chegando na universidade nos anos 70 e que não vinham das famílias tradicionais brasileiras, né? Essa foi a primeira grande virada no ambiente universitário. O Silviano vai desenvolver esse argumento dele, retomar o meu esquema aqui, certo? Então, vimos a questão da periodização, vimos a fragmentação, vimos o gesto metodológico, vimos a suspensão da especificidade do discurso literário e sua interação com outros discursos, vimos e aí duas coisas que ele destaca no final que são muito interessantes. Ele vai estar se valendo mais uma vez do livro da Heloísa, né? E ele vai trabalhar com dois depoimentos e duas contribuições dos anos 80 que são extraordinárias. Uma delas
é a da Lélia Gonzalez, que é através da Lélia que ele vai dizer que a grande abertura, né, não a abertura condescendente da universidade, mas, digamos, o primeiro, como o Hall diria em relação às mulheres, o primeiro arrombamento diz respeito exatamente ao reconhecimento de uma, digamos, de uma população de estudantes negros e de todo o universo cultural, toda a força cultural recalcada que eles representavam. Ele faz até um comentário, a Lélia, ele traz, aliás, um comentário da Lélia, né? E como a USP, até determinado momento, a USP conseguia branquear os intelectuais negros, né? Estudar na USP significava o indivíduo se tornar, nesse campo das ciências humanas, se tornar um expert, digamos, num conjunto de referências que eram inteiramente exteriores à sua vivência, exteriores ao seu interesse, exteriores à sua demanda, né? Então, ela brinca com algumas coisas, né? Essa incompatibilidade essa ação branqueadora e os termos como axé, ijexá e urubá eram palavras novas, eram palavrões na academia, na USP naquele momento. Então, exatamente... Esse é um tópico que é importante. Quer dizer, vem dessa fragilização, da coesão das esquerdas, da questão de classe, da perspectiva sociológica, uma abertura, né, a uma demanda, né, e principalmente, como ela disse, a possibilidade do desrecalque de uma base cultural reprimida, né? Mas a base cultural reprimida, olha, esse é um texto que eu gostaria, não tem como falarmos disso agora, mas merece uma atenção muito grande, porque os modernistas também achavam que eles estavam desrecalcando a base cultural reprimida, né? Os modernistas também achavam que Macunaíma era um desrecalque de uma base cultural reprimida. E nós precisamos entender qual é a diferença entre aquele momento modernista e esse momento dos anos 80, certo? Dos anos 70, 80. Então, ele vai, a partir de Lélia, né, ele é muito, muito hábil, Silviano, nesse sentido, não é um assunto, digamos, de domínio dele, e ele vai se valer da Lélia Gonzalez para mostrar, digamos, a grande revolução que está acontecendo nesse momento, né? E a segunda questão que ele vai trazer são digamos, são dois, como se fossem quase dois estudos de caso, né? É a questão da música popular brasileira, certo? Ou seja, há um depoimento nesse vídeo que nós fizemos de uma pessoa, da Cláudia Matos, que ele cita também nesse artigo, sobre o que foi fazer aquela tese sobre o samba na PUC, no final dos anos 70. E ela diz, é muito engraçado, a Cláudia é uma pessoa com uma expressão, um jogo de expressão muito, muito vivo. E ela diz assim, não tinha bibliografia. Ou seja, não havia. A música popular brasileira era alguma coisa que estava ao largo das cogitações da academia. Não é só na área de letras, não. Eu venho de uma universidade que tem uma excelência na área de música, se chama como seminários de música da Universidade Federal da Bahia, né? É uma coisa de altíssimo nível, né? Até hoje, os jovens estudantes do seminário de música brigam por uma concentração nos estudos da música popular brasileira. Então, para vocês sentirem o que para nós hoje é trivial, como naquele momento era um embate, né? E o Silviano vai trazer a questão da música, a questão do samba, faz uma síntese, não vou resumir para vocês, mas faz uma síntese muito interessante do livro da Cláudia Matos, que foi a dissertação que ele orientou, na verdade, né? O da Cláudia Matos, que também é uma coisa que eu prezo muito nas pessoas que orientam o que não sabem, mas porque alguém quer estudar, né? E a Cláudia Matos faz esse trabalho importante. Ser uma pessoa que tem uma importância depois, até recentemente, isso é 70, a Livre chegou aqui em 90, mas a Livre já trabalhou com a Cláudia Matos, que é alguém que tem uma história
né, nos estudos de música popular brasileira. A outra pessoa também, outra referência que ele traz é o Wisnik, né? Com alguma ironia, mas com crédito. Ele vai dizer que, surpreendentemente, na universidade mais tradicional do Brasil, na USP, né? No curso mais tradicional da Faculdade de Filosofia da USP, que é o curso de Literatura Brasileira, é que vai surgir um jovem professor que vai, digamos, dar um estatuto acadêmico universitário aos estudos da música popular brasileira, com ousadia muito grande, que é exatamente eleger o Roberto Carlos, que naquela década era considerado assim algo de absolutamente relevante e desprezível pela intelectualidade acadêmica no Brasil. Então, esse roteiro de comentários, não é um roteiro. Eu queria que ficasse muito claro para vocês que cada pocket aula minha não é um roteiro de texto, é um roteiro de comentários, é a eleição de alguns tópicos e a articulação desses tópicos com questões outras que me interessam, com textos outros que eu possa trazer para, digamos, diversificar a nossa conversa sobre o rol, certo? Acho que com isso eu vou parar, porque eu estou cansadíssima, eu não faço ideia de quanto tempo eu falei. Como eu já disse a vocês, eu não consigo controlar o tempo. Obrigada.